Olá, bem-vindo. Mais uma vez aqui, estamos começando um episódio da Fábrica de Mentes Inquietas. Né? E aqui, companheiro de trabalho de bastante tempo e uma pessoa referência no que faz. A gente vai saber logo a expertise dele. E também inquieto como nós, né? Sempre buscando alguma explicação, buscando mais fatos, buscando mais explicações e mais explicações, e a gente vai se divertindo, né? É isso mesmo. Lá no que a gente pode em termos de criar dados e ciência, a gente vai se divertindo e talvez ajudando a modificar um pouco o mundo, né? A trajetória dele é longa, desde a Faculdade de Medicina, residência, lá no Hospital das Clínicas, em gastroenterologia clínica, e seguiu carreira acadêmica até onde é possível, sem ter uma restrição de cargos, né? Ou seja, até a livre docência, e participa de muitas atividades, né? Ficou muito próximo, e ainda está próximo, da questão de cirurgia bariátrica e metabólica, né? Tanto na atividade essencial quanto na atividade acadêmica. E tem outros projetos que ele desenvolve em paralelo, desenvolveu, e é uma experiência rica de vida que vale a pena a gente conhecer um pouco melhor. Mas melhor do que eu traçar isso, é ele mesmo traçar qual foi a trajetória, né? Dizer como é que foi a trajetória e onde que estavam os interesses para seguir esses caminhos, Cleva. Roberto Cleva. É uma história longa, né? Mas desde que eu me formei em 86, né, na faculdade, e eu queria ser cirurgião. Na época eu adorava cirurgia, né? E no meio do caminho, né, no internato, eu conheci um clínico que me estimulou, né? Na época, a clínica geral, né, a clínica médica era, vamos dizer, onde estavam os profissionais mais habilitados da medicina, né? E eu me interessei muito, acabei mudando para a clínica e fiz residência de clínica. Mas quando eu acabei a residência de clínica, eu tinha muitos amigos na cirurgia já na época, né? Inclusive o professor Pinotti, que gostava muito de mim. E aí ele falou que queria abrir uma UTI na gastroenterologia, que faltava. Tinha cirurgias de grande porte, de esôfago. E não tinha um atendimento padronizado ainda para esses pacientes. Eram cirurgias abertas, né, de grande porte. E aí o professor Pinotti com o professor Marcel fundaram a UTI do nono andar. Abriram a UTI do nono andar, que eu fui trabalhar, né? Fiquei muitos anos trabalhando, ajudei a montar a equipe, montar as condutas e fiquei anos lá. Paralelamente, eu atuava no grupo de fígado e a gente, na época, queria trazer o transplante de fígado no HC, né? Então, eu fui para Pittsburgh, fiquei um tempo em Pittsburgh, acompanhando o transplante, pós-operatório de transplante e tudo. Voltamos, né? E aí, naquela época, o professor Gama, acho que já tinha assumido, ele queria trazer o transplante para gastro. E o professor Sérgio, né, na época, não quis. O professor Sérgio Mitz quis deixar na geral. E o professor Marcel acabou assumindo a cadeira de transplante, né? E aí, nessa época, alguns aninhos depois, eu, com o professor Marco Aurélio, que é meu amigo de infância, de muitos anos, né? A gente vem de Santo André para fazer a faculdade aqui em São Paulo. E ele foi assumir o grupo de obesidade e ele falou, vamos transformar o grupo de obesidade, né, que tinha pouca produção científica, num polo de desenvolvimento. E aí foi o que nós, modestamente, né, procuramos fazer. Hoje nós temos uma enfermaria totalmente adaptada para receber esse grupo de pacientes, temos um grande número de cirurgias, né, principalmente em áreas, por exemplo, pacientes que têm cirrose, pacientes transplantados renais, pacientes com insuficiência cardíaca, com várias patologias específicas que a cirurgia bariátrica tem um grande impacto. E conseguimos desenvolver uma linha de pesquisa grande
Acho que nós temos já mais quase 30 pós-graduandos, já formados entre mestres e doutores. Continuamos ativos nessas linhas de pesquisa, com contatos internacionais e na própria universidade, né? E acho que transformamos realmente a obesidade num grupo sério de pesquisa, com resultados muito bons, né? Trabalhos muito promissores, inclusive a tese do professor Denis, de livre-docência, que foi cirurgia bariátrica em pacientes idosos, que era um grande paradigma, que a gente, à medida que a idade das pessoas vai aumentando, a expectativa de vida aumenta, a gente se depara com pacientes com obesidade grave, com idades elevadas, por exemplo, 70 anos. E aí nós conseguimos fazer um trabalho muito bonito, acho que é o único trial do mundo até hoje, pelo menos até o momento, que compara os dois tipos de cirurgia mais comuns, que é o bypass gástrico e o sleeve, em pacientes idosos, né, com acompanhamento de 5 anos. Então, acho que temos uma contribuição grande na linha interhormonal e desenvolvemos um grupo, acho que muito produtivo dentro do Hospital das Clínicas, né? Basicamente, acho que esse é o meu trajeto. Então, vamos começar então a falar um pouquinho da obesidade em si, antes da Sim. cirurgia, né? Como caracteriza essa obesidade? Estudando a obesidade durante muitos anos, né, ela passou por várias transformações, Sim. né? Várias situações, falando que era metabólica, não era, que era por algum outro tipo de alimentação. Como que está isso hoje? Conta um pouquinho dessa história, né? Dessa busca, entender a obesidade, compreender e até tentar, entre aspas, curar ou resolver a situação. Eu acho que isso tem Deixa eu só atrapalhar você um pouquinho. Sim, fala. O nosso público, né, ele é muito variado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com entrar demais profundamente nas explicações científicas e os termos científicos, né? Que foi o convite da Marlene, né? Certo. Mas eu estou censurando um pouco aqui para você ficar mais à vontade de ter uma conversa mais coloquial para a gente ter um aproveitamento melhor. E acho que começaria até um pouquinho antes do que a Marlene falou, mas com a caracterização, né? Quem é o obeso hoje? O obeso importante que vai ser alvo da cirurgia ou desses cuidados mais especializados. Então, acho que primeiro começar, né, a história da raça humana, né? O ser humano, ele sempre se desenvolveu, como tinha dificuldade de ter alimentação, antes de inventar a agricultura. O que acontecia? Ele tinha que acumular gordura. Então isso, durante centenas de milhares de anos, é o que o organismo faz. Qualquer coisa que ele ingere, ele procura armazenar gordura. Isso foi uma condição, uma adaptação fundamental para a sobrevivência da raça humana há milhares de anos atrás. Isso se manteve até a época, por exemplo, do descobrimento do Brasil, das caravelas, que, obviamente, o escravo que sobrevivia ou o conquistador que sobrevivia era aquele que tinha mais reserva de gordura, quando faltava alimento. Então, isso é uma coisa que, na época, foi muito boa, e que hoje é um problema. Hoje, com o nosso estilo de vida, que é extremamente sedentário, a gente está aqui falando, gravando, sem se mexer. É só apertar um botãozinho. Então, tudo isso ao longo do tempo, carro, celular, todo esse desenvolvimento tecnológico fez com que o nosso gasto energético caísse cada vez mais. E nossos alimentos hoje são ultraprocessados, ultracalóricos, né? De fácil digestão. Você come rapidamente, é tudo absorvido. Então, tudo isso contribuiu para essa epidemia de obesidade que a gente observa hoje, que era uma coisa importante no passado e hoje passou a ser um problema. Então, o conceito de obesidade também, até alguns anos atrás, era baseado exclusivamente no IMC, né, no índice de massa corpórea. Isso é uma coisa que a gente tem que revisar, porque, na verdade, eu tenho pacientes, por exemplo, com 28 ou 30 de IMC, que estariam no sobrepeso, que tem uma doença...
Em índice de massa... Sim, mas é peso dividido... Peso pela altura ao quadrado, isso. É uma fórmula matemática desenvolvida por um matemático para dar uma estimativa, né, do excesso de peso corporal. Hoje a gente tem pacientes que não são tão obesos, né, mas que têm muitas doenças associadas. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem 30 de IMC, que seria um IMC de obesidade, e esse paciente tem dificuldade extrema de locomoção, ou ele tem uma doença cardiovascular grave, ou ele tem um diabetes grave. E acho que a nossa tendência hoje é considerar esses pacientes como obesos graves. Pacientes que necessitam de intervenção, né, para controle do peso e das comorbidades, mesmo que não tenham um IMC tão elevado. Eu acho que esse vai ser um conceito mais moderno, que se adapta a todas as regiões do mundo e que a gente deve adaptar. Evidentemente, não estamos falando de cirurgia, estamos falando de tratamento da obesidade, né? Aí, durante esses anos todos, teve várias mudanças em termos de tratamento mesmo, da obesidade, sem ser entre a cirurgia. Hoje em dia tem vários tipos e as pessoas estão cada vez mais à busca disso. Como está isso hoje? Nossa, um terror, né? Um terror, né? As pessoas estão comprando os anti-hormônios aí livremente nas farmácias, estão escolhendo a dose, escolhendo quanto querem perder de peso, quanto tempo vão tomar, isso sem controle médico nenhum, que eu acho um absurdo. Fora isso, tem várias outras questões da internet vendendo várias fórmulas mágicas. Sim. Quais as consequências de tudo isso? Você tem ideia? Terríveis, né? Eu acho terríveis, porque são fórmulas... Né? Tem até hipnose, né? Tem gente que faz cirurgia bariátrica por hipnose, Nossa, emagrecimento por... Isso, evidentemente, não tem nenhum embasamento científico, a gente sabe que isso não vai ter resultado nenhum, mas as pessoas acreditam e seguem, né? Produtos naturais que emagrecem, anti-hormônio natural, insulina natural. Isso é bastante complicado. Eu acho que é um problema sério, né? Que devia ser realmente controlado e, infelizmente, não é, né? Tem várias técnicas de emagrecimento que estão fazendo com aplicação de enzimas, que a gente sabe que é tudo ineficaz. Tem esse negócio de lipoaspiração. Então. Com tipo massagem, uma coisa massagem, drenagem. Então, nada disso, evidentemente, tem efeito na obesidade, né? Então, já que você falou o não. E o sim, qual é? Acho que Sim, também. O que funciona, quer dizer, claro, precisa ter recomendação médica, avaliação médica, precisa ter um controle médico, claro. É só fazer um comentário assim, adicional. Piorou depois da pandemia, né? Porque acho que na pandemia houve uma desqualificação da informação médica, ou não desqualificação, uma liberalização da informação médica, aí meio autorizando as pessoas a empregarem aqueles conhecimentos e por si só se aplicarem em tratamentos ou se instituírem tratamentos. Não que as informações não sejam corretas, boa parte é correta, mas a interpretação e o uso da informação para a saúde própria precisa ter o médico como intermediário, né? Isso é mais ou menos óbvio para a gente, mas depois da pandemia ficou um pouco diluída essa... Mas isso, assim, acho que é um fenômeno geral, não está acontecendo, né? Hoje o médico saiu de cena, né? Praticamente. Quer dizer, primeiro que nós né? Estudamos medicina para tratar de pessoas que têm doenças, né? Hoje, quem trata de doença está em segundo plano. Hoje a preocupação da população, das pessoas, é com a estética, com a saúde, como se tivesse, né, com hormônio, como se tivesse alguma... Não que isso não seja benéfico, né? Mas não dá para colocar a medicina tradicional em segundo plano. Não é nada contra ser a favor da saúde, mas
Você não precisa de um médico para dizer que a pessoa tem que ter atividade física, que a pessoa tem que se alimentar direito, que ela tem que dormir, né? Isso várias pessoas, né? Qualquer pessoa da sociedade pode falar isso. Mas a intervenção médica, ela está sendo disseminada por pessoas que não têm competência para isso. Competência técnica, né? Principalmente. Então, o que a gente vê? Você vê como é que pode vender um produto na farmácia sem receita médica para emagrecer. Que custa elevadíssimo, que custa 1.000, o mais simples, até 7.000 reais por mês o tratamento, sem uma orientação médica. E você passa aí, só passar na rua, tem gente comprando, falta. Você chega o diabético, que às vezes a gente receita por necessidade de controle, não acha um medicamento. Então isso aqui é uma coisa muito séria, né? Tem até programa governamental no Rio de Janeiro, o cara quer distribuir, o prefeito lá, quer distribuir semaglutida para a população emagrecer. Então acho que isso é uma coisa muito séria. Obesidade é uma doença grave, crônica, recorrente, de difícil tratamento, e mesmo com o advento dos hormônios, que são muito importantes entre os hormônios, ajudam muito no controle da obesidade, a pessoa ela tem que ter esse sucesso a longo prazo. E para ter a longo prazo, não vai ser tomando esses medicamentos a vida inteira, vai tomar 20 anos de hormônio. Então a pessoa tem que ter em mente que ela tem que mudar o hábito alimentar, tem que ter atividade física, é todo um processo, é um conjunto de situações, né? Que vai levar ao sucesso do tratamento. Não é simplesmente uma injeção mágica ou fazer a cirurgia e não fazer mais nada que vai resolver o problema da obesidade. Mas isso sempre existiu praticamente sempre teve alguma medicação, alguém que realmente fala assim, não, toma isso que emagrece, né? E até tinha Orlistat, né, que fala? Orlistat, né, que também era considerado, na época, a fórmula mágica para emagrecer. Realmente não é bem isso, né? Tem também o ser humano, tem também a capacidade do ser humano. Bom, já que eu vou para uma feijoada, eu vou tomar para poder... né? Mas era assim mesmo, né? Quer dizer, sem perceber que não é bem assim que funcionam as coisas. Não, né? Ficavam até felizes, falando, vou numa churrascaria hoje, vou tomar um Orlistat. Vou tomar e vou... Quer dizer... Isso sempre tem uma tentativa de burlar, né? De burlar e não entrar numa dieta séria, ou num compromisso realmente consigo mesmo. Sim. Além das dietas, né? Existem vários tipos de dieta muito mágica também, né? Que é outro... É outra outro problema, outro problema que está existindo, né? Cada ano vem uma dieta nova, né? Vem uma dieta nova. Igual a dieta cetogênica, a dieta disso, a dieta daquilo. E, na verdade, isso é uma coisa bem simples das pessoas entenderem. Para você perder peso, você precisa ter uma ingesta calórica menor do que o que você gasta. Ponto, pacífico. Pode ser 10 calorias por dia. Aí você consegue emagrecer. Todas as outras formas, né, dietas muito restritivas, elas são dietas que tendem ao insucesso, porque a pessoa passa muita fome, sofre, e ela vai até um limite. E o organismo ele é feito para não perder energia, para manter a gordura. Então, quanto mais restrição você impõe, mais o organismo economiza energia. E aí chega um ponto que você para de perder peso mesmo comendo uma quantidade pequena de calorias. Aí, quando você não aguenta mais, você volta a comer. Você volta a comer e aí você tem um ganho de peso. O corpo fica feliz. Superior, você atinge um peso superior ao que você tinha inicialmente. É o que acontecia quando tinha os spa. O spa era assim, funcionava. As pessoas ficavam internadas no spa 40 dias ou até mais, emagrecia, mas no primeiro dia que saísse... Engordava. Porque tinha uma necessidade diferente. Que é um efeito sanfona bem típico mesmo, é esse aí. É aquilo que você falou, né? Realmente tem que ter uma consciência do que vai fazer, do que está querendo, né? Não adianta fugir disso. Não tem fórmula mágica, infelizmente. Não existe. Se tivesse, seria muito bom, mas não tem.
Não existe fórmula mágica mesmo, existe um conjunto de situações. E você vê hoje esses hormônios, para esses obesos, né? Os enterohormônios, para quem tem obesidade leve, sobrepeso, é fantástico. Para correção de distúrbio metabólico, esteatose hepática, tudo. Porém, a pessoa tem que, nesse intervalo, se adaptar, mudar os comportamentos, porque senão ela vai fazer o quê? Vai ser um efeito sanfona de enterohormônio. Vai tomar enterohormônio e emagrece. Aí engorda, vai tomar enterohormônio novo e emagrece. Então, mas as pessoas querem soluções rápidas, né? E isso não funcionaria, talvez, para pessoa com sobrepeso, né, muito grande também, né? Tipo, tem um paciente de 150 quilos, 200, que fica procurando, inclusive, esse tipo de situação. É que alguns trabalhos, né, com esses pacientes foram extremamente eficazes em termos de perda de peso, mas o problema não é a perda de peso, a continuação. É a continuidade, né? Então, tem várias técnicas que fazem o paciente perder peso. O problema é ele sustentar essa perda de peso a longo prazo, né? Porque perder peso, desde o spa, a gente sabe que é só trancar, deixar com pouca comida, que emagrece. Deixa passar pizza por cima do muro. Deixa passar pizza por cima do muro, mas aí depois... Leite moça dentro do negócio. E a mesma coisa é com os outros tratamentos, né? Se a gente fizesse assim uma escalonagem, né, dos tratamentos disponíveis, que pelo que eu pude entender aqui da conversa, as dietas são eficientes, mas não são duradouras porque as pessoas não são persistentes, né? Sim. Esses medicamentos, principalmente agora esses mais novos, hormônios também têm uma função, mas são mais eficientes na perda de peso. São bem eficientes. Né? São bem eficientes, mas também a questão da mudança de comportamento e a persistência é que vão sabotar o resultado final. Acreditamos que sim, a não ser que a pessoa tome continuamente esses medicamentos, o que é inviável, não parece muito razoável nem... mas também não adianta nada. Eu acho que mesmo tomando continuamente, a pessoa quer vai acabar tendo escape. Ela vai escapar e não vai conseguir emagrecer. Eu até tomo isso e não deu certo. Todo mundo fala isso, muitos falam isso. Muitos. E em terceiro plano, no primeiro, dieta, segundo, medicamentos, inclusive esses altamente eficientes. Em terceiro plano, a gente tem o procedimento cirúrgico. Sim. Que, de uma certa forma, sofre também um pouco do mesmo problema, né? Também, sim, claro. Voltar ao peso depois de um procedimento de cirurgia bariátrica não é incomum. Como é que você vê esse panorama todo? Assim, digamos que você encontrasse alguém, como a Marlene falou, de 150 ou 160 quilos, né? Está além de qualquer possibilidade de dieta, provavelmente. Provavelmente, mas não impossível. Uhum. Esses medicamentos são altamente eficientes, mas muitas vezes é um tratamento ponte, né? Sim. Faz um tratamento inicial para depois a gente fazer alguma coisa. A gente usa alguns tratamentos pontos a depender do peso inicial do paciente, né? Então, um deles pode ser utilizado, o enterohormônio, né? Para reduzir o peso, diminuir o risco cirúrgico, né? As complicações cirúrgicas. A gente tinha um programa no Hospital do Estado, em Suzano, que a gente internava os pacientes com IMCs extremamente elevados, 70, 80, 90, que eram totalmente assim fora de condição cirúrgica, né? Para uma perda de peso controlada, né? Com dieta de muito baixo valor calórico, que pode ser feita a nível ambulatorial também. Se oferta uma dieta de muito baixo valor calórico, 6 calorias por quilo, com uma monitorização, e a pessoa perde alguns quilos, o que é suficiente para reduzir a taxa de risco cirúrgico, né? A cirurgia tende a ser mais definitiva nos pacientes que têm um IMC extremamente elevado, né? Nossos pacientes do Hospital das Clínicas têm um IMC médio de 48. Então, são pacientes que, mesmo às vezes fazendo a cirurgia bariátrica, vão continuar obesos, né? Eles vão sair de obesidade 3 para obesidade 1, mas vão continuar obesos. Então, é uma população que também tem mais dificuldade do ponto de vista socioeconômico em relação a ter uma dieta mais adequada, ter atividade física, né? A gente esquece que essas pessoas trabalham, às vezes elas ficam 2, 3 horas no ônibus para ir
2, 3 horas no ônibus para voltar, trabalham, e aí você fala para ele, ó, vai fazer exercício. Vou fazer exercício que hora e onde, doutor? Então é um problema. Então, para essas populações, eu acredito que a cirurgia seja ainda, né, a melhor oferta terapêutica, né, o melhor resultado terapêutico no momento. Tem mais de 510 drogas para controle da obesidade que estão sendo pesquisadas no mundo, que afetam várias, desde da saciedade, do apetite. Então, certamente, nós vamos ter mais opções terapêuticas aí num intervalo de tempo curto para lidar com essa epidemia. Mas eu continuo achando que essas drogas é como foi na época da úlcera. Né? Quando surgiram os bloqueadores H2, acabou a cirurgia de úlcera. Não acabou. Né? Ficou limitado. E acho que algo semelhante vai acontecer com a cirurgia bariátrica, né? Os casos mais graves certamente continuarão cirúrgicos, os resistentes aos tratamentos também, mas acho que para grande parte da população, que é o problema da obesidade, né, obesidade grau 1, com lesão hepática, diabetes, tudo, esses medicamentos vão ser muito eficazes e vão conseguir controlar essa população, na minha opinião, né? Futuro dirá, né? Mas futuro dirá. Uma profecia possível. Uma profecia possível, Mas aí, falando de cirurgia bariátrica, mesmo que também não é usada só para os casos extremamente graves, mas também esses da população média que você considerou como o público-alvo para essas novas drogas, possivelmente, esses ainda são, uma boa parte são alvo da cirurgia. Sim, né? ainda são. E aí, vale o paralelo que a gente fez aqui da dieta com mudanças de hábitos, a medicamentos com mudança de hábitos. Cirurgia exige também mudança de hábitos? Exige. Ou é definitivo? Não é definitivo, não. Exige. É a mesma coisa, um tratamento como outro qualquer. A pessoa tem que mudar o hábito, senão ela volta a ter ganho de peso. Tem várias razões para reganhar o peso. Mas uma delas é você não se adaptar à dieta e não ter atividade física, que é o tratamento básico. Então, boa parte das pessoas que têm reganho de peso tem isso. Alguns têm problemas psicológicos, a Marlene sabe, tem compulsão alimentar, tem algumas dificuldades, né? E outros têm problemas cirúrgicos mesmo, de complicações da cirurgia que fazem o indivíduo reganhar peso. Mas sempre a cirurgia precisa de um tratamento adicional. Ela não é definitiva. Muitos entram para a cirurgia, muitas vezes, esperando essa magia. Sim. Porque a cirurgia é cirurgia, né? Cirurgia, dizer, vou ficar magro. Vou ficar magro, não vou precisar fazer mais nada. Essa magia ainda acontece no dia de hoje, né? Acontece. Opa. Essa expectativa da magia, né? A magia não acontece. A magia não acontece. A expectativa da magia, né? Que eu vou conseguir ficar elegante. E as consequências eles disso. Criam todo o problema da vida dele é porque ele tem excesso de peso. Eu não arrumo emprego porque eu tô gordo. Eu não arrumo namorado porque eu tô gordo. Porque eu não sei o que é por causa disso. Aí você vai ver o cara ter uma baixa escolaridade. Não vai conseguir um emprego bom. Você vai ver... Mas não só isso. Tem também uma série de outras questões, até emocional, aí, que não consegue se permitir. Sim. Fica muito limitado, né? Quer dizer, dependente, né? Dependente afetivamente e emocionalmente em relação à família mesmo, né? Sim. Então, como fazer com esses pacientes que precisam da cirurgia, mas que a gente percebe e encontramos que não estão preparados? Que preparo teria que ter esses pacientes? Boa pergunta, Marlene. A gente tem que ter um preparo anterior, né? Extenso, né? Não pode... Porque realmente são pessoas que acham que tudo que acontece na vida é porque ele está gordo. Né? Porque se ele emagrecer, ele vai ficar bonito, vai arrumar namorada, vai trabalhar, vai ter um emprego bom. E a gente sabe que isso é uma fantasia, né? Foge à realidade. Então, essa frustração que vem, depois que ele está magro e continua.
Eles não sem emprego, Tudo continuam continua sem a namorado, mesma continua coisa. tudo a mesma coisa. Só não continuam os problemas de saúde De que saúde. advieram da Da obesidade. obesidade, sim. Né? Deixa de ser tão diabético, às vezes Mas deixa às vezes até de ser diabético. Né? Mas às vezes o problema dessas pessoas é nessa linha mesmo de comportamental. Ele tem dificuldade na sociedade. Às vezes ele não tem comorbidade. É um hipertenso leve, no máximo, mas a obesidade influencia no relacionamento social dele, na vida social, na limitação física. Que é uma Então, desvalorização de si mesmo, uma si mesmo. insegurança muito grande que tem. Né? Isso também é um problema. Por exemplo, para paciente idoso, o principal critério que a gente usa é a locomoção. São pacientes que vão ter risco de queda, têm dificuldade de executar as atividades de vida diária. E foi exatamente aí que a cirurgia bariátrica impactou, porque eles passaram a se tornar independentes. Eles tinham muito risco de queda e dependiam de pessoas para realizar as atividades e passaram a ser independentes, que é muito importante. Então, você não precisa ter necessariamente como objetivo corrigir as comorbidades, as doenças associadas, mas limitação funcional é uma das principais complicações da obesidade. E mesmo esses pacientes precisam de tratamento. Né? Então, mesmo que o MC não seja aquele mais elevado, se ele tiver uma limitação funcional, é importante que ele seja tratado. Da mesma forma, o problema de inserção na sociedade que esses pacientes têm. Às vezes ele não tem comorbidade, mas ele tem problemas psicológicos. Tem que ser relevante isso na indicação, porque é uma limitação que eu posso reverter. É muito bonito de ver. É bonito de ver, exatamente. Sabe? É porque assim, muitas vezes eles não encontram realmente coragem ou capacidade para poder perceber o que está acontecendo com eles, né? E na medida que eles vão fazendo esse tratamento, vão percebendo que eles ainda podem viver e ter uma vida independente, isso vai tendo uma mudança muito grande. Aí a cirurgia, sim, ela vem contribuir para toda essa mudança. Né? Eu falo que é bonito porque eu atendi vários pacientes também de idade. Eu achei muito lindo, sabe? A vontade de vida que eles começam a ter, né? Mas sem perder essa questão de continuar o tratamento, que não é a magia. Sim. Parece que os pacientes de idoso, posso estar enganada, eles conseguem entrar muito melhor nesse tratamento do que os pacientes mais idosos têm um impacto grande, porque não aqueles que têm, por exemplo, sequela que já usam órtese, ou que tem sequela de derrame, né? Mas eu tem já limitação. Visto. Não é. Mas os outros que têm limitação funcional pelo excesso de peso mesmo, tem uma melhora gritante. É gritante. Em termos de qualidade de vida, é da água para o vinho. Interessante, né, que alguns pacientes que eu atendi, quando eles começaram a emagrecer, né, lógico que a questão também da aparência, da estética também atrapalha. Muitos deles ficam, não sei se eu estou bem agora, se eu estou mal. Mas à medida que isso vai melhorando, a atividade que eles vão tendo, o desejo deles encontrar uma pessoa também, muitas vezes, para fazer a parte, né, junto, para terminar a vida, ou viajar, é muito grande. Né? Verdade. É bonito de ver isso. A vida voltando, né? A busca de alguma coisa. E essas alterações têm que ser consideradas no tratamento. Né? São importantes. Você não pode desprezar isso. Então, o que eu estou vendo aqui é que esse desenho assim, não está assim formalizado, mas existe uma segmentação entre os pacientes candidatos a tratamento de qual ou outro tipo para obesidade, conforme tem grupos a expectativa e conforme o perfil. Né? Tem pacientes que têm um diabetes extremamente grave, então vale a pena, ou tem hipertensão, ou tem dislipidemia, que são doenças assim, metabólicas, né? Esteatose hepática, esteatohepatite, e esses precisam ter um benefício muito grande com a perda de peso, mas são doenças metabólicas. Tem um grupo que tem problema de limitação funcionalidade. Né? Esses também merecem tratamento, mesmo que não tenham comorbidades.
E tem o grupo de pacientes que têm problemas psicológicos, de inserção na sociedade. Mas todos eles precisam entender um pouquinho todo esse processo e que a coisa não é da mágica, porque Sim. se ficar na magia, com certeza não vai funcionar. Eles voltam a querer se alimentar. Sim. Ou então a não cuidar direito, né? Não procurar mais um médico, e tem muita gente que Isso foge. é extremamente comum, né? Foge do tratamento, ou a tomar as vitaminas necessárias para que possa se manter em pé, né? Principalmente a vitamina B12, coisas parecidas nesse sentido. Muitos deles vão embora, né? Não querem mais nem tomar medicação ou cuidados que é vitaminas. Isso também é um fenômeno de toda doença crônica, né? Toda doença crônica, o paciente, com o passar do tempo, ele perde, primeiro, entre aspas, o receio, deixa de fazer o acompanhamento e acha que está tudo bem. Só que na obesidade, em especial, eles desistem de acompanhar numa taxa extremamente elevada. Mais de 50% em 2, 3 anos. Porque nos primeiros anos do emagrecimento, eles entram numa euforia muito grande. Sim. Achando que eles têm condição realmente de dar conta da vida deles, né? Então, quer dizer, todos eles necessitam desse cuidado anterior, porque senão vai acontecer muito disso. São raros que conseguem entender antes de que realmente precisa, né, se cuidar e não precisa de acompanhamento psicológico. Porque todos eles querem, vamos embora. Vamos embora, isso mesmo. Mas isso também não acontece em quem faz dieta? Quando ele chega num certo objetivo, com ele certeza. relaxa, faz Sim. mais uma frequente. característica de doença crônica, eu diria, né? É assim com hipertensão, ele só volta no médico se ele, assim, entre aspas, se ele precisa. Né? Eles têm uma resistência grande. É interessante que eles voltam até no médico quando estão mais graves e não acredita que é o fato deles terem deixado realmente de fazer um acompanhamento ou seguir à risca tudo aquilo que eles estão bem. Sim, estão bem. Eles largam tudo. E não estão bem. Não. Então, quer dizer, quais essas consequências, né, hoje em dia, né? Algumas são graves, né? Então, quais são as consequências da cirurgia bariátrica se você não fizer todo um acompanhamento ou não fizer um segmento, não só do ponto de vista... Vou dizer assim, que realmente um terço, vamos dizer, chutando, vai bem, independente de qualquer coisa. Sim. Um terço precisa de suplemento, vai bem com uma suplementação, que é necessária, senão desenvolve anemia, desenvolve osteoporose, alterações deficiência de tiamina, alterações neurológicas. E uma parte tem necessidade de fazer uma reposição mais intensa, às vezes parenteral. Mas todas são assim passíveis de correção, se você acompanhar adequadamente, de corrigir esses distúrbios, né? A gente tem medicação injetável, por exemplo, para quem tem problema de absorção de cálcio, que são extremamente eficazes. Então, você consegue contornar, mas precisa da adesão do paciente, né? Da orientação. E todo sentido também da nutricionista. Sim, o nutricionista é fundamental, a equipe é fundamental. Mas também é uma nutricionista que tem uma visão mais coerente. Que tem experiência com obesidade, isso, né? Não isso. E a parte psicológica também, mas também precisa desse acompanhamento. Sempre ressaltando que, pessoal, a obesidade é uma doença que precisa de uma equipe de acompanhamento. Não é só o médico, né? Precisa do clínico, precisa da psicóloga, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, né? Para realmente motivar esse paciente a ter atividade física, o nosso grupo é assim, dentro do Hospital das Clínicas, né? É um grupo integrado e cada um tem a sua função e responsabilidade. Mas é importante que esse acompanhamento seja de todos esses profissionais. A nutricionista, a psicóloga, todo mundo tem que estar em cima para minimizar o quê? O reganho de peso. Né? Fundamental, sempre uma equipe. Além da questão do reganho de peso, antigamente a cirurgia ela trazia algumas outras complicações, muitas vezes. Ainda existem essas complicações, porque a modernidade, a cirurgia também cresceu muito, né? O estudo surgiu muita coisa. As complicações hoje são assim, bem pequenas mesmo, né? Os procedimentos estão mais, vamos dizer, standards, é que as equipes estão mais treinadas. Mas é claro, como toda a cirurgia, existem complicações, vão continuar existindo, né?
Mas a nossa taxa de complicação, por exemplo, ela caiu de 20 anos atrás de 3% para menos de 0,5% hoje, mesmo operando a maior parte dos pacientes com superobesidade ou IMC maior que 50, né? Então a técnica evoluiu, né? O material cirúrgico evoluiu e as complicações, graças a Deus, diminuíram, né? O conhecimento evoluiu também, né? O conhecimento evoluiu, sim, claro, claro. Acho que É uma soma, né? É. A anestesia evoluiu muito, né? Antes você saía doente com hipotermia da sala, hoje isso não existe mais, né? Hoje as cirurgias duram pouco tempo, né? Acabou aquele negócio de 12 horas de cirurgia. Então, uma cirurgia dura 1 hora, 2 horas. Então, as complicações automaticamente reduziram. Você consegue dar alta para o paciente no outro dia, né? Impensável 20 anos Impensável 20 anos atrás, né? Entra mais uma decisão daqui até aqui. Pois é. Hoje mudou bastante, né? Isso ajudou muito, né? Bastante. Mas mesmo assim, ainda se encontra paciente que logo em seguida resolve fazer uma dieta específica da cabecinha dele e acaba dando complicações. Mais raro, mas sim, né? Tem impactação, né? Às vezes ele acaba de fazer a cirurgia, vai comer na churrascaria, come um pedaço de carne, tem impactação, obstrução, sim. Mas é cada vez mais raro, né? Eles têm um pouquinho de receio agora que a gente fica bem em cima, né? Mas é difícil. Há consequências, né? Ah, sim. Muitas vezes precisa novamente de uma reoperação. Sim, sim. Isso eles precisam entender, né? Que a partir do momento que decide-se pela essa cirurgia, ele tem que ter a consciência que vai mudar realmente seu hábito alimentar. É isso que é. A quantidade, né? Não é o hábito, não é muitas vezes a comida, né? Muita a qualidade, mas a quantidade, sim. Sim, é verdade. Mas isso aí, a modificação cirúrgica ajuda bastante, né? As alterações hormonais induzidas pela cirurgia ajudam bastante no começo. Com o passar do tempo é que eles precisam se adequar. O corpo tem uma biologia poderosa se adapta, né? De voltar quase o que era antes, né? Com certeza. Com o passar do tempo. Não 6 meses, mas 2 anos, 3 anos. Sim. O corpo tem um shape metabólico provavelmente parecido com antes, né? Sim, exatamente. Também existia, se existia um folclore ou se era real, não sei, dizendo que se a pessoa permanecesse magra por 2, 3 anos, nunca mais engordaria. Isso também é mito, né? É mito total, claro, sim. Existe... A gente considerar mesmo um resultado cirúrgico, né, de sucesso, teria que ser 5 anos após a cirurgia, né? Como a gente tem dificuldade de acompanhar esses pacientes, né? A maior parte dos dados que a gente tem é de pacientes de 2, 3 anos, né? Aí tem aqueles estudos grandes, suecos, né, que tem um controle menor da população, mostrando que os efeitos, assim, a partir de 5 anos, né, tem um reganho de peso. E é esperado que a pessoa ganhe um pouco de peso, né? É esperado. Ele ganha alguns quilos a mais, mas a falha da cirurgia está presente em 20% a 25% dos pacientes a longo prazo, né? Existe. Existe. Eles voltam a ganhar peso, às vezes voltam com peso inicial, né, antes da primeira cirurgia. Só por curiosidade minha, tá? Eu atendi uma vez uma paciente que tinha feito cirurgia e ela não conseguiu emagrecer. Existe alguma explicação clínica ou não, é realmente existe, mas... maneira dela, por exemplo, tomar alguma coisa mais engordativa? Não, assim, a perda de peso assim, nos primeiros 6 meses, 1 ano é, vamos dizer, muito similar, né? Tem pacientes que perdem menos, mas como a cirurgia é muito restritiva, né? A pessoa não consegue comer depois da cirurgia, não tem apetite, fica alguns meses com uma dieta bem hipocalórica, até 6 meses a perda assim, é muito similar. Mas com 6 meses você já consegue identificar, consegue diferenciar quem vai ter um bom, ou pelo menos algumas características de quem vai ter um bom resultado a longo prazo e quem não vai ter um bom resultado a longo prazo. Que é sempre a nossa pesquisa visa sempre isso. A gente busca identificar esses preditores. Então eu quero com 6 meses, que está todo mundo praticamente com a mesma ingesta calórica, não tem muita diferença,
ver quem tem mais sucesso na cirurgia do que quem não tem. E aí a gente aplica vários testes para predizer o resultado com 3 anos, né? Que é uma linha de pesquisa importante nossa. E a gente consegue até agora com alguns trabalhos mostrar que, por exemplo, alguns pacientes que têm remissão de diabetes a longo prazo mantêm a secreção interhormonal. Quem não tem, reganha e volta a ser diabético. Alguns pacientes que aumentam a taxa metabólica são os pacientes que vão ter sucesso lá na frente. E quem não aumenta vai ter insucesso. A gente procura diferenciar para quê? Para não esperar chegar esses 3 anos, 5 anos depois. Para que a gente, com 6 meses, consiga intervir e conseguir colocar esses pacientes que não têm um resultado tão bom na curva já dos que têm um resultado bom. Seja com intervenção com dieta, seja com atividade física ou até com medicamentos. Mas para trazê-lo para a mesma curva de sucesso, para a curva boa de sucesso. Mas também são os pacientes que realmente seguem a risca. Então, tem gente, Marlene, tem um grupo de pacientes que eles vão bem de qualquer jeito. Ele não faz absolutamente nada que você fala e ele se mantém. Esses 30% vão bem de qualquer jeito. Tem 30% que não vai bem e tem uns 30% que você consegue adequar para ele ter sucesso. Mas é mais ou menos assim. Ou seja, estamos muito longe da mágica da fantasia, né? Muito longe da mágica da fantasia. Totalmente longe. E, não sei hoje como está, mas assim, e a tentativa de mudança de compulsão? Tentativa não. Isso acontece quando o paciente tem compulsão mesmo, né? Não aquela compulsão que a gente... doença mesmo, né? Compulsão psiquiátrica. Se não tratada, eles mudam a compulsão, sim. É frequente a gente ver que ele troca a comida por outra coisa, né? Por outra substância ou por outra... Mas assim. Até outra atividade. Sim. Eles trocam, sim. Porque, na verdade, a doença dele é a compulsão, né? Já deu para perceber que o diálogo aqui é de altíssimo nível. Não terminamos ainda, viu? Não deixe de dar o seu like, gostei. Compartilhar com os amigos, com os companheiros de trabalho, que essas informações são muito importantes. E agora deu para perceber que existe até um conluio entre os dois, porque os dois trabalharam juntos, né? Sim. Então a Marlene era a psicóloga do projeto também. Sim. Então a interpretação não é muito dissonante, né? Não. É claro que a gente não esperaria que Marlene fosse dissonante. É pioneira, né? Pioneira. Atendimento psicológico. Os dois são pioneiros. Atendimento psicológico. Os primeiros dados, os primeiros caminhos, os primeiros pacientes praticamente juntos e carecendo de interpretação, procurando a interpretação, né? E hoje a gente tem um amadurecimento em relação... Deu para ver aqui? Que tem um amadurecimento em relação ao que se observa nessas pessoas, que a gente tem que considerar como desviante, né? Sim. Apesar de ser uma força da questão de adaptação da espécie humana, né, às condições ambientais de alimentação, que não precisa mais, mas que ficou com uma força biológica mediada potente, por genética e por mecanismos neurológicos arcaicos no sentido de primitivos dentro da composição dos processos que o cérebro trabalha, né? Fora isso, que essa coisa forte, a gente está lidando com as questões passíveis de mudança. Né? Porque isso a gente não consegue mudar. Isso é o original. O original vai ficar por muito tempo, né? A gente consegue ajudar em algumas coisas, né? Com os estímulos e tal, né? Para flora bacteriana, hoje se fala muito, né? De flora bacteriana. Então, mudar com dieta, ajudar a mudar a flora bacteriana, para mudar o apetite. E os hábitos, né? Porque também na nossa sociedade tem a fome, que é fome mesmo, né? Que você precisa comer, que tem carência calórica. E tem o apetite, né?
E tem Vamos a jantar. Fome emocional também. É, fome emocional, então. também. E tem Vamos... a fé afetiva, né, também. Vamos sair para comer não sei o quê, né? O cara não está com fome, ele tá, isso é uma coisa Tem social. um significado, comer. muitas vezes, de alguma comida, sabe? Que relembra situações Sim. de proteção. E isso fica muito claro também em alguns pacientes que não conseguem, muitas vezes, deixar. E também tem as implantações afetivas que a mídia e a propaganda produzem. Também. Né? Também. Então, quando alguém fala de hambúrguer, ninguém vai pensar naquele meu preferido que não é da primeira marca que aparece na cabeça, mas na maior parte das pessoas aparece uma ou duas marcas. Né? Sim. Não estou dizendo que sejam alimentos ruins. Não são ruins, provavelmente são bons até, mas não pode fazer parte do dia a dia Uma intensamente. Dieta Né? sim. Como já apareceu isso num filme. Mas a questão da afetividade não é só afetividade de experiência anterior, na infância, na família, no social, mas também a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que é vindo pela propaganda e pela mídia, que vai dar aquela, não a fome, né, mas a vontade de comer. Né? Eu estou indo para casa, vejo uma bandeira lá de determinada cor, já entro para fazer um drive-thru, comprar e comer em Tem um casa. negócio que é importante também, né, que seria o apoio governamental, né, que falta, né? Falta, você vê, alguns produtos aí alimentícios têm assim, um custo baixíssimo e, obviamente, a pessoa que tem uma renda menor, ela entra no mercado, tem um pacotinho ali que custa R$1. Aí tem um pacote de alface lá, um pé de alface, custa 7. Ela naturalmente, por dificuldade, né, de equilibrar o orçamento, ela vai acabar escolhendo um alimento de baixa qualidade, mas que ela pode comprar, né? Isso teria que ser realmente uma campanha com participação governamental de verdade para que as pessoas tivessem acesso aos alimentos mais adequados, né? E isso, infelizmente, não tem. Passa décadas aí que a gente sabe que algumas indústrias aí, elas têm subsídio para que saia comida, esse tipo de alimento, né? Farináceos, por exemplo, seja bem barato. E os outros que são saudáveis, que vêm... Alimentar, né? Alimentar a fome, né? Alimentar a fome. Tampar o buraco que existe. Tampar o buraco, exatamente. E aí, pensando no governamental, mas em outra realidade que não a nossa, né? Nos Estados Unidos, a Michelle Obama propôs uma atualização da composição da refeição, né? Que era em 3/3 antes, né? Que era carboidrato, proteína e reguladores, né? Que é o clássico triângulo, né? Uhum. E ela propôs no governo do marido, do Obama, que fosse 7 itens, né? Não pegou, né? Não pegou, tanto que a gente nem viu aqui. A gente nem viu aqui, que eu lembro pelo menos, né? E nem pegou lá também, porque a quantidade de obesos nos Estados Unidos, antes do Obama, depois do Obama e agora recente, vendo as estatísticas... Aumentou. Aumentou um pouco, mas igual. aumentou pouco. Está praticamente igual, quer dizer, não teve uma inflexão para baixo que era o que se esperaria. Né? Alguns então as locais medidas são difíceis, né? Difíceis. Mas alguns locais dos Estados Unidos você vê Califórnia, um pouquinho da Flórida, você vê que tem pessoas que têm uma dieta um pouco mais saudável, né, do que alguns estados americanos, que 90% da população tem obesidade. Né? Tem. Me diz uma coisa, como que está, então, ainda a cirurgia para adolescente? Você tem alguma informação? Continua, assim, é difícil indicar, né? Realmente precisa ter uma condição bem especial, porque são pacientes que tendem a reganhar rapidamente, né? E, assim, paciente que operou com 15 anos, com 22 já voltou ao peso. E isso está muito ligado, na minha opinião, a fatores emocionais e fator da família. Eu vou ser sincero, Marlene, com adolescente especial, é uma coisa que eu não tive muito contato, porque veio um pouquinho do Instituto da Criança, eles faziam a cirurgia ou depois passaram para a gente, né? Mas o que eu lembro, assim, os resultados não são muito agradáveis, não são muito bons.
Hoje tem uma tentativa, né, de tratar essas crianças com realmente o tratamento enterohormonal, né? Já precocemente administrar, né? Sem a cirurgia. Mas assim também não tenho, em relação ao adolescente, não tenho muita experiência para comentar mais, não. Não, é só por curiosidade, Sim. né? Porque estava tendo, quando eu saí, ainda tinha, né? Iniciativa maior até de fazer Sim, cirurgias sim. também no Que central. alguns tinham até problema de hipotálamo, né? Que precisavam fazer a cirurgia mesmo para uma doença específica causadora da obesidade, mas também com Não resultado Não resolve. ruim, né? Sem um trabalho mais efetivo também não vai resolver muito. Adolescente acho que precisa prevenir na escola mesmo. Antes de... Ou na família, né? Na família, na verdade, que é responsável, né? E se ela não servir como bode expiatório para sustentar uma família, né? Porque também tem isso, Mas né? as escolas mudaram, né? Por exemplo, os colégios aí vendia coxinha, né? Vendia... Agora tem tudo, se foi controlado, né? Porque para evitar, né, de oferecer uma coisa hipercalórica para uma criança, né? E é interessante, né? Você falou das cantinas, né, das escolas, né? E só para contar uma coisa interessante, né? Os confortos do centro cirúrgico também mudaram, né? Agora porque antes era hipercalórico. Agora é salada. Salada e proteína, né? Mas você vê, mas não induzia. Chegava lá, um monte de salgadinho, né? Daí eu lembro meu estágio nos Estados Unidos, que tinha uma reunião que começava às 7 horas da manhã. E lá, toda reunião que começava às 7 horas da manhã, tinha o café da manhã no fundo, né? E eram aqueles donuts desse tamanho. Também vivenciei isso nos Estados Unidos. E café. Era Hoje uma eu não sei mesa, como é que é, né? Já faz mais de 20 anos, né? nos congressos era uma mesa já. Vocês estão no congresso e as mesas cheias de coisas para comer. Era absurdo. Você assistindo e comendo. Sim, mas carboidrato. Carboidrato. Sim, Sempre carboidrato. Sempre. Ou aqueles donut, né? 2 litros lá. Nossa, era absurdo. Eu levei um susto a primeira vez que eu fui. Falei assim, que é isso? Falando, né? Americana. E o pedaço de bolo, gente. Péssima, Até tirei uma foto. O tamanho do pedaço do bolo era assustador. Hoje... Mas, pelo menos aqui, a gente testemunha uma mudança. Né? Sim, para melhor. E para um conhecimento melhor, como você mostrou bastante para a gente aqui, e já sendo aplicado mesmo. Né? Então, o conhecimento não está parado, o conhecimento não está sendo só acumulado, mas está sendo aplicado, né, graças a pioneiros como vocês, né, as terapias todas, não só as medicamentosas, as cirúrgicas, as terapias psicológicas, no conjunto, né, com o pessoal da nutrição e o pessoal de físio. Eu acho que tudo vem amadurecendo e sendo transferido. Agora, precisa ser usado com juízo, né? Com juízo, sempre. Então, tem o conhecimento, tem que ser usado com juízo, e com juízo aqui, a gente quer dizer, com supervisão do profissional. Né? Porque não é uma coisa que você vai fazer repetidamente que vai dar certo sempre. Né? Tem fases, tem etapas, tem modificações de terapia, tem modificações de objetivo. Né? A gente precisa pensar nessas coisas todas e não ir achando que achou a fórmula mágica e vai resolver tudo. Como o balão, né? Esquecemos do balão, né? Do balão. É que é para esquecer, né? Tem vários... Vai esquecer mesmo. É para esquecer. Tem várias histórias. Hoje em dia do tem balão. pouca... Com certeza. Tem pouca utilidade, porque tem utilidade restrita, mas reduziu bastante em termos de expectativa. Sim, foi outra aqui mas também. Foi uma Foi coisa, usada né? Foi aqui, né? experiências, né? Experiências necessárias para tentar ajudar a população que estava passando por várias dificuldades, né? Agora a gente sabe para que serve, né? Não para todo mundo. Não é para todo mundo, com certeza. É isso aí. Roberto de Clevo, obrigado. Obrigado pelo aqui, convite, Afonso. Trazer informações para a gente aqui, para os nossos amigos que estão assistindo. Não esqueçam de dar o like, gostei, joinha, etc. E divulgar para os amigos e companheiros de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Clevo. Muito que obrigado agradeço mesmo. o convite. Obrigado. Eu vou. Canequinha com o nome, hein?